Gente querida do Sistema Educacional Positivo, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras de Química. E eu vou fazer algumas questões agora, permeando aí para a terceira série, toda a parte do quê? De Química Orgânica, né? Que eles dão grande ênfase aonde? Na prova do Enem. Vamos lá, pessoal? Eu vou pedir a vocês que peguem a questão número 11, uma questão maravilhosa, que vai falar dos hidrocarbonetos. Então vamos dar uma lida com calma nessa questão, com calma. Uma classe de compostos orgânicos que apresenta apenas carbono e hidrogênio é conhecida como hidrocarbonetos. Olha a etimologia, o significado das palavras. Hidrocarbonetos tem carbono e hidrogênio. Hidro está com hidrogênio e carbono, então já dá para associar, são hidrocarbonetos. Tem C e H. O petróleo, grife isso, é a principal fonte de obtenção desses compostos, beleza? Por meio de um processo chamado destilação fracionada. Então, petróleo é mistura de hidrocarbonetos, beleza? A seguir estão apresentados, é lógico que pode ter impureza no petróleo também. A seguir estão apresentados na tabela 3 exemplos de hidrocarbonetos e suas respectivas formas moleculares e massas molares, beleza? Ele deu uma tabelinha que você tem ali metano, etano, e tem que ver o outro. Ele pede para você completar. Fórmula molecular do metano, do etano, ele não deu, e do propano ele quer que você dê. Ou seja, você tem que fazer o cálculo. É bem tranquilo, gente, mas lembrando, né, na parte de química orgânica, quando tem um carbono, o prefixo é met. Quando tem 2 carbonos, o prefixo é et. Quando tem 3 carbonos, é prop. 4 é but, 5 é pent, 6 é hexa. A sequência de carbonos, met, et, prop, but, pent, hexa, e aí vai. Hepta. Então você tem que se ligar nisso. Agora, só uma curiosidade. Seguindo a relação que existe para cada coluna, as lacunas preenchidas respectivamente com qual nome, fórmula e massa molar. Você pode ver que a primeira coluna, deixa eu mostrar aqui, gente, fica mais fácil, ó. A primeira coluna, deixa eu guardar esse papelzinho aqui, do enunciado. A primeira coluna é nomenclatura, met, que é metano, etano, e agora ele está perguntando quem vem aqui. Fórmula molecular do metano CH4, e ele vai pedir para você calcular a massa molar. Aí você tem aqui, não tem a fórmula molecular do etano, aqui você tem a do propano, mas não tem o nome, que você vai ter que escrever. Então está relativamente tranquilo. Mas eu queria lembrar o seguinte, olha só para você recordar um pouquinho química orgânica. Se você pegar, por exemplo, metano, por que é CH4? Só tem um carbono e o carbono faz 4 ligações, são 4 hidrogênios. Agora, se você quiser o etano, como é que seria o etano? Vamos dar uma olhadinha. Ó, etano. Et são quantos carbonos? 2. A ligação é simples entre os carbonos. Agora, o carbono faz o quê? 4 ligações. Já fez uma. Então você vai colocar aqui o H, H e H. Estou fazendo a forma estrutural plana aqui. Então aqui, ó. Beleza? Então, gente, como é que fica? Ou você pode simplificar. Você pode escrever assim, ó. Você pode escrever assim, ó. C, que você usa muito isso também. Fórmula simplificada, H3 e H3, né? Beleza? Aqui tem 3 Hs e 3 Hs. Então, deixa eu até colocar o carbono coloridinho aqui para você visualizar. Ó. Então, qual seria a fórmula do etano? Do etano seria C2H6. Mas, olha só, então agora está bem tranquilo, gente. Ó. Vamos lá, o etano, como é que ficou? Eu vou preencher aqui em rosa. Ele pediu a fórmula molecular do etano. Então, vai ser C2H6. Tranquilo? Vamos para a sequência aqui. Qual que é a sequência? Metano, etano, aqui tem 3, ó. Então é o propano. Aqui é o propano. Propano. Você vê que está numa sequência, né? Metano, etano, propano. 1 carbono, 2 carbonos, prop 3. Tá, agora deixa eu falar uma coisa. Só faltou um detalhezinho. Você quer ver uma coisa? Por que o etano é 30, a massa molar, em gramas por mol? Quando você põe gramas por mol, você pode escrever grama vezes mol a menos 1.
Grama por mol, você joga o mol para cima, fica mol menos 1. Tanto que ele deu a unidade aí quando ele colocou. Agora veja, como é que eu cheguei nesses 30? Chegou assim, são 2 carbonos e 6 hidrogênios. Vamos fazer a continha. A massa molar do carbono em gramas por mol, ou grama vezes mol menos 1, tanto faz. Se você quiser escrever aqui grama vezes mol menos 1, gente, é a mesma coisa. Só que você digita tudo na mesma linha, porque você joga o mol para cima e fica mol menos 1. O carbono é 12, hidrogênio é 1. Vamos fazer a conta. 2 vezes 12, dá para fazer de cabeça. 2 vezes 12, 24. Mais 6 vezes 1, 6. 24 com 6 deu 30. Qual seria a massa molar do metano? Esse 4 é só do H. Carbono é 12 mais 4 vezes 1. 12 mais 4, 16. 12 com 4, 16. Então aqui seria 16 gramas por mol ou grama vezes mol menos 1. E aqui, como é que eu chego nos 44 aqui? Eu chego assim, 3 vezes 12, 36, mais 8 vezes 1 vai dar 44. Tranquilo? Então você tem aqui os hidrocarbonetos, metano, etano, propano. Qual é a alternativa que contempla isso? Agora tem que tomar cuidado na pergunta, hein? Ele perguntou na primeira coluna, ele fala na coluna. É propano a resposta. Segunda coluna, o que tem que completar? Então tá aqui, ó. O que tem que completar é propano, depois etano e a massa molar do metano. Esse é o etano e ali é o metano. Então a alternativa é a alternativa E. Tranquilo, pessoal? Mas eu quero fazer uma pergunta técnica agora. Uma pergunta muito legal. Saí um pouco do vídeo para deixar o papel ali. Qual que é a pergunta técnica? A pergunta técnica é a seguinte. Se o cara falasse octano, como é que você faria para calcular, gente? Octano. Octano tem 8 carbonos. O sujeito vai ter que escrever C, tracinho C, que vai tudo em zigue-zague, né? Porque o carbono ali tem uma hibridação sp3, quando a ligação é simples, ele está no centro de um tetraedro. Então fica tudo em zigue-zague a cadeia. Você cansou de ver isso em medicamento, essas fórmulas. Agora veja só, o octano. O octano tem 8 carbonos. Você não vai ficar perdendo tempo na prova desenhar 8 carbonos. Então existe uma fórmula geral dos alcanos. Veja, aqui eu peguei metano, etano, propano. E aí eu começo a perguntar a vocês o seguinte. O que significa a palavra alcano? Alcanos. Olha, esse al vem de cadeia o quê? Alifática. Cadeia alifática não é uma cadeia cíclica, é uma cadeia aberta. Então tem que ser cadeia aberta. Por exemplo, o benzeno, que é aromático, não tem cadeia alifática, é cíclica, né? Tranquilo que é um núcleo aromático, é uma cadeia aromática, que tem a ressonância e tal. Aqui, alcanos, cadeia aberta com ligações simples. Existe uma fórmula geral. Qual que é a fórmula geral? CnH2n mais 2. Gente, isso é muito legal. É muito legal. Por quê? CnH2n mais 2. Você quer ver uma coisa? Vamos pegar o etano. A única coisa que você tem que descobrir é o número de carbonos. Eu vou tampar aqui, ó. 2 carbonos, C2. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Está aqui. Beleza? Você já conseguiu. Vamos ver o propano. Você tem que saber que prop são 3. Propano, C3. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. C3H8. Você quer ver que legal? Se eu perguntar para você assim, ó. Octano, que é uma cadeia, o normal octano. Existe também o isoctano, que é uma cadeia ramificada, 2,2,4 trimetilpentano. Mas vou falar do octano. Qual seria a fórmula? A fórmula molecular também do isoctano é a mesma. A fórmula molecular, a estrutural não. Octano, como é que você faria? Olha que moleza. A única coisa que você tem que saber, o que quer dizer oct? Gente, oct. Oct é o quê? 8. Então é C8. Aí veja, você vai ficar ligando, fazendo a ligação de 8 carbonos? Não, não dá tempo. O tempo hábil não existe nesse momento. Você vai usar a fórmula geral. Vamos fazer a conta aqui? Olha que legal. Vamos fazer a conta. C8, tem que saber tabuada, pelo menos até a dos 5, né, gente? É lógico que tem que dar uma estudadinha na tabuada, hein, gente? Ó, C8, que é octano. 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. Então, o octano é C8H18. O isoctano também, só que o isoctano é ramificado, né? É o 2,2,4 trimetilpentano. Então, esse é o normal octano. Agora, deixa eu falar uma coisa. Por que você tem que saber isso? Porque muitas vezes eles só dão o nome. Eles não dão a fórmula, hein? Aqui você viu, eles deram o nome só.
Então você tem que saber a fórmula. Agora o etano está fácil. E se você for ver, ó, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Você já tem a fórmula geral. Eu vou agora enfatizar uma das coisas mais importantes das provas do Enem, que são as reações de combustão, que são reações exotérmicas, que liberam calor, Então eu vou falar a vocês o seguinte, vamos ver se você me ajuda. Como eu faria para retratar, eu vou equacionar a reação de combustão completa de quem? Do propano. Como é que eu faço o balanceamento? Propano é um combustível. Butano também. O GLP, que é gás liquefeito do petróleo que tem no bujão, quando ele vaporiza, são misturas, na verdade, né, de propano e butano, os dois conhecido como GLP, gases, ou eles chamam de gás liquefeito do petróleo, mas essa mistura propano-butano. Mas vamos fazer o seguinte, o propano combustível pega fogo, o que queima é o combustível, o que provoca a queima abastece é o comburente, o O2 é comburente e esse é o combustível. A queima completa de carbono vai dar CO2 e a queima completa de hidrogênio dá água. Uma pergunta que eles fizeram no ITA uma vez, eu sou de São Paulo, e a gente dava aula também para a turma que ia prestar o vestibular do ITA. O ITA perguntou assim, por que CO2 pode ser usado em extintor e a água também pode ser usada para apagar o fogo? Porque são produtos de uma queima completa. Se já são produtos de uma queima completa, eles não queimam mais. Isso é importante. Agora, a queima pode ser incompleta também. Pode dar monóxido de carbono e água ou carvão fuligem e água. Mas eu vou pegar a combustão completa, então reações de combustão, que vai liberar calor. É sempre uma reação exotérmica a combustão, hein? Tranquilo? Como eu faria o balanceamento disso aí, gente? Vamos fazer o balanceamento? O número de átomos desse lado tem que ser o mesmo desse lado. Tranquilo? Então vamos lá, vou começar aqui, vou colocar 1. Quando eu ponho 1 aqui, ficam quantos carbonos? 3. Aqui tem que ter 3. Lembrando que esse 2 é só do oxigênio. Agora aqui dá para aplicar distributivo, hein? Quantos hidrogênios tem aqui? Aqui tem 8. Se ali tem 8, aqui tem que ter 8. 2 vezes 4, 8. Até aí tudo bem, o pessoal vai bem nessa, mas na hora de contar o oxigênio o pessoal se atrapalha. Olhem só, aqui tem 4 oxigênios. 2 vezes 3, 6. 6 mais 4 está dando 10. Aqui não tem oxigênio, então para que dê 10, aqui tem que ser 5. Beleza? 2 vezes 5, 10. A equação se encontra o quê? Balanceada. Mais para frente vocês vão ver que a proporção dos coeficientes pode ser dada também em mols. Quando você fala que é 1 para 5, você pode falar em uma molécula para 5 moléculas. Ou 1 vezes 6 vezes 10 vezes 23 moléculas para 5 vezes 6 vezes 10 vezes 23 moléculas, que dá 1 mol para 5 mols. A proporção dos coeficientes é fundamental no cálculo estequiométrico. Tranquilo? Isso é muito importante, hein, gente? Essa é uma reação de combustão completa, essa não é reação, é equação de combustão completa do propano. Agora vamos fazer do butano. But são 4. Eu vou colocar aqui o número 1 aqui. Quantos carbonos tem aqui? Aqui tem 4. Então aqui tem que ter 4. 4 carbonos. Quantos hidrogênios tem aqui? 10. Então aqui eu vou colocar 5. E vou pedir a vocês agora que me ajudem a contar os oxigênios. Aqui tem 5 oxigênios, vale a distributiva aqui. E aqui tem 8. 8 com 5, 13. Se eu colocar 13 aqui, eu estou incorrendo num erro. Por quê? Porque estão ficando 26. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 2. Aliás, olha só. 2 vezes 13 dividido por 2 dá 13. E aqui tem 13. Aí vem aquela dúvida, né? Porque às vezes o Enem pede assim. Quais são os coeficientes? Os números da frente são chamados coeficientes estequiométricos. Quais são os coeficientes da equação de combustão completa do butano balanceada com os menores inteiros? Ele quer os menores inteiros. Ora, gente, se aqui está dando fração, 13 sobre 2, o que você faz para tirar essa fração? Você tem o numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo. Você multiplica tudo por 2. Se você multiplicar tudo por 2, a proporção se mantém. Aqui vai ficar 2, aqui 13, aqui 8 e aqui 10. Está certo do mesmo jeito. Num cálculo estequiométrico, lembre do seguinte, os coeficientes não dão as quantidades reais, eles dão a proporção. Se você quiser pegar o triplo de cada um, também a proporção se mantém. Tranquilo? Tá, agora eu vou fazer uma pegadinha, aliás 2, que todo mundo erra. Se eu queimar o etanol, o álcool etílico, o etanol não é hidrocarboneto. O etanol é um álcool.
E ele tem oxigênio aqui, ó. Você não pode esquecer disso. Cuidado, hein? Ele tem oxigênio. Como é que eu faria o balanceamento? Vamos lá. Vou começar com o coeficiente 1. Normalmente, quando o coeficiente é 1, eles nem escrevem, mas vamos escrever para contar, gente, porque senão você acaba esquecendo. Quantos carbonos tem aqui, ó? Quantos carbonos tem aqui? Aqui tem 2. Se aqui tem 2, aqui tem que ter 2. Então, o etanol, o álcool etílico, já está certinho. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Olha que legal. Hidrogênios, quantos? Eu tenho 5 mais 1, 6. Aqui tem que ter 6. Que número que eu ponho, gente? 3. A pessoa está indo bem e fala, meu Deus, está fácil demais essa questão do Enem. Mas vai esquecer de um detalhe. Não vai porque você está esperto agora e já vai perceber. Quanto está esperto? Não, você é esperto. Aqui tem quantos oxigênios? 3. Aqui tem quantos? 2 vezes 2? 4. 4 mais 3 deu 7. A pessoa que está distraída vai colocar 7 sobre 2. E vai achar que acertou e vai ter alternativa sim. Só que, veja só, aqui tem um oxigênio. Se aqui tem um oxigênio, você tem que tomar muito cuidado. Porque aqui tem um oxigênio, você não pode desperdiçar. Veja que nos hidrocarbonetos não tem o oxigênio. Hidrocarboneto só tem hidrogênio e carbono. Tranquilo? Então, como é que você vai fazer? Olha só, você vai fazer a continha de novo. 3 oxigênios mais 4 deu um total, para fazer o 7, né? Chegou até 7. Aqui já tem 1. Aqui já tem 1. Para 7 faltam 6. Para que complete o 6, você põe o 3 aqui. Por quê? Porque 2 vezes 3 vai dar 6. Então, só conferindo, gente, ó, na combustão completa do etanol, aqui tem 6 átomos de oxigênio e aqui mais 1, né? Ou em mols também você pode trabalhar. Então, aqui tem 7 e aqui tem 7. Tranquilo? Mas eu vou fazer a pergunta mais difícil da aula. Se eu pegar a fórmula geral dos alcanos, daria para eu fazer o balanceamento com a fórmula geral? Então, aonde eu vou apagar? Eu vou apagar aqui em cima, ó. Para a gente ganhar tempo aí. Depois nós vamos fazer outros testes. Mas já estou dando dica de um monte aí, viu, gente? Qual a fórmula geral dos alcanos? CN o quê? H2N mais 2. Essa é a fórmula geral dos alcanos. Beleza? Para queimar o alcano, pode ser propano, butano, octano, isoctano. O2, o que vai dar? CO2, queima completa, vai dar CO2 e água. Então, olha que legal. Eu vou colocar o coeficiente 1 aqui, unitário. Vamos começar. Agora está tudo em função do N. Essa pergunta caiu no ITA. Eles perguntaram o seguinte, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Qual é o coeficiente do O2 se eu fizer o balanceamento para um CnH2n mais 2, um alcano? Eu estou pegando a fórmula geral dos alcanos. Qual o coeficiente do O2 em função de N? Então vamos lá, você vai me ajudar. 1 vezes N. Quantos carbonos tem aí? N. Então aqui eu vou colocar N. Pode ver que o carbono já está certinho, ó. N carbonos. Aqui é como se fosse 1 vezes N. Tranquilo? Quantos hidrogênios tem aqui? 2N mais 2, porque aqui está multiplicando, né? 2N mais 2. Então aqui eu vou escrever N mais 1. Aí você vai falar, mas Giba, como é que eu sei que é N mais 1? Gente querida, se você multiplicar aqui, ó, se você fizer essa continha 2 vezes, deixa eu escrever aqui, ó, N mais 1, 2 vezes N mais 1, existe uma propriedade da matemática chamada distributiva. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2N mais 2. Concorda ou não? Então aqui eu tenho 2N mais 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 2N mais 2 hidrogênios. Só falta uma coisa. Descobrir aqui o oxigênio. Mas agora eu vou contar os oxigênios desse lado. Vamos contar os oxigênios desse lado? Quantos eu tenho aqui? 2N. Eu tenho 2N mais o quê? Aqui é como se tivesse 1, né? N mais 1. Mais N mais 1. Então, contando os oxigênios aqui, 2N mais N mais 1. Isso aqui está dando quanto? 3N mais 1. Beleza. Se o lado de cá
tem 3N mais 1 oxigênios, aqui tem que ter 3N mais 1 também. Só que aqui tem o 2, hein? Então vai ficar 3N mais 1 e eu vou dividir por 2. Por quê? Porque 2 vezes 3N mais 1 sobre 2 vai dar o 3N mais 1. Então, com certeza, gente, ó, a resposta do ITA seria essa. Ó, o coeficiente em função de N é 3N mais 1 sobre 2. As pessoas, elas se assustam, né? Por quê? Porque falam, meu Deus, quanta letra, que confusão. Mas não é, gente. Vai gradualmente embasando com esses conhecimentos todos, né? Porque é em ordem crescente. Você começa lá com metano, etano, propano, uma série de alcanos, e você pega a fórmula geral. Com a fórmula geral você vai ver que etanol não é hidrocarboneto, é um álcool. Vai vendo o benzeno. E tudo isso vai facilitando. Por quê? Porque você vai tendo... Na verdade, você vai ter certeza que está acertando. Tranquilo? Mas mesmo que você esteja super bem na matéria, quando você ler a questão do Enem, perceba que já dá para eliminar algumas alternativas com os conceitos que você tem. Tudo bem? Eu vou selecionar outros exercícios agora bem legais para que a gente possa discutir um pouco mais de forças intermoleculares e tal. Tá bom, pessoal? Então eu vou pegar aqui, ó, dá licença sair um pouquinho, vou pegar aqui algumas questões bem bonitinhas em relação a essa prova aí do Enem que vocês vão fazer e o simulado, né? Que a gente está corrigindo aí. Eu vou ler para vocês a questão número 1. Questão número 1. Uma questão maravilhosa e eu vou pegar o óculos, porque depois eu esqueço, eu troco aí na hora da leitura e não dá, né? Ó, os carotenoides são um grande grupo de pigmentos presentes na natureza. Ao analisar sua estrutura, identifica-se que a cadeia poliênica pode ter de 3 a 15 ligações conjugadas, sendo que as espécies químicas que, em sua constituição, apresentam carbono e hidrogênio, já está dando uma dica, hein? Carbono e hidrogênio são chamados de carotenos. O beta-caroteno encontrado na cenoura apresenta a seguinte estrutura. Gente, ele falou que tem carbono e hidrogênio, então isso aí não é álcool, álcool tem que ter o oxigênio. De acordo com a estrutura, veja que você tem aquele hexágono ali, não é o benzeno, não é o núcleo benzênico, porque não tem as 3 duplas intercaladas ali, hein? Beleza? Mas você está vendo que tem ligações simples e tem duplas. Quando tem dupla, a gente diz que a cadeia está insaturada. Quando só tem ligações simples, é cadeia saturada. Outra coisa, quando o carbono está ligado a um carbono, é um carbono primário. Quando ele estiver no meio de 2 carbonos, por exemplo, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Cadê o propano? Vamos pegar aqui um propano, ó. Se você pegar o propano, que na verdade está em zigue-zague, ó. O propano está assim, ó. CH3, CH3 e aqui H2. Esse carbono está ligado a 2 carbonos. Ele é um carbono secundário. Tranquilo? Agora veja só, gente. Veja só. Ele deu a estrutura. Aí ele fala assim. De acordo com essa estrutura, podemos afirmar que o beta-caroteno é um álcool. Não, né, gente? Não tem OH ligado. Tranquilo? Agora, trata-se de um composto de cadeia carbônica insaturada. Insaturada. Tem dupla, é insaturada. E homogênea, só tem carbono na cadeia. Porque se você pegar, olha só, deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês. Se você pegasse aqui, é esse vídeo, o fio aqui quer me derrubar, hein, gente, ó. Então tá assim, ó. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, um éter aqui. Se você pensar aqui, isso aqui é uma cadeia heterogênea. Tem um heteroátomo que ele está entre carbonos. Tranquilo? Então a resposta certa dessa questão número quê? Número 1 é, vou colocar aqui em cima aqui, ó. Questão número 1. A resposta certa é B de bola. Ele está falando assim. Esse composto é constituído apenas por carbonos secundários ou terciários. Imagina, gente, quando você tem o risquinho ali saindo do benzeno, você tem um CH3 ali. Beleza? Então, as pontinhas ali são carbonos o quê? Primários, né? Tem carbono terciário, mas ele falou que só tem secundário e terciário. E você já percebeu que só de ver que tem o primário, não precisa nem ver o quaternário que pode estar ligado a 4, mas com certeza, né? Aí você tem carbono primário. Então, não precisa nem perder tempo e ficar contando todos os carbonos, gente. Agora lembre, quando você tem dupla, uma é sigma, a outra é pi. A pi é a ligação mais fraca.
Esse composto, bom, então vamos direto, apresenta 3 anéis aromáticos. Não tem anel aromático aí, não tem as 3 duplas intercaladas ou a ressonância. E outra, só tem 2 cadeias cíclicas. Aliás, eu queria falar uma coisa para você. O que é uma cadeia acíclica? Que não é cíclica, não é fechada, é aberta. O que é uma cadeia alicíclica? A alicíclica é uma cadeia cíclica não aromática. Por exemplo, você pega o ciclobutano, 4 carbonos, beleza? Fechando e com os hidrogênios. É uma cadeia cíclica não aromática, não tem um núcleo benzênico. Então, e não tem a ressonância, então é uma cadeia cíclica não aromática. Ela é chamada de alicíclica. Então a resposta certa, essa estava tranquila, hein, gente? A alternativa é o quê? B de bola. Tranquilo? Então tá bom. Agora, eu vou falar também da questão, que é uma questão maravilhosa, que fala do quê? Do petróleo, né? Petróleo é a principal fonte de hidrocarbonetos. Então eu vou fazer com vocês a questão número 4. Vamos dar uma lida. O petróleo bruto, em sua composição, apresenta uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Grife isso. Mistura complexa de hidrocarbonetos. Muitos produtos derivados do petróleo, desse recurso natural, podem ser obtidos e, de acordo com a imagem a seguir, tem os exemplos que são destacados. Todo mundo sabe, né? Dá para tirar gasolina, dá para tirar querosene, dá para tirar parafina para fazer vela, né? E aí vai. Aí ele fala, a diversidade, o fato de eles serem diferentes, das moléculas orgânicas, como as constituintes dos produtos derivados do petróleo, podem ser explicadas por quê? Pela alta solubilidade em água. Gente, pelo amor de Deus, ó. Quem já viu mancha de petróleo? Você vê mancha de petróleo, ele afunda? Não, fica boiando. Ele é menos denso que a água, ele é pouco solúvel. São moléculas apolares, né? Aliás, quanto mais pesado for, né? Se você pegar, mais difícil ir para o estado gasoso. E outra coisa, moléculas apolares se unem por ligações do quê? Dipolo instantâneo de dipolo induzido, que alguns chamam de dispersões de London. Quanto maior a cadeia, maior a atração delas, mais difícil para separar e mandar para o estado gasoso. Por exemplo, se você pegar uma massinha de pão e deixa ela bem compridinha, pega outra massinha igual e deixa compridinha e junta, é difícil separar. Agora, se você pegar uma massinha menor e outra menor, fica mais fácil. Quanto maior a superfície de contato, maior a indução que pode ocorrer nessas ligações que eles chamam de Van der Waals, né? Que a rigor seriam as dispersões de London de moléculas apolares. Agora, no caso da água, já tem ligações de hidrogênio. Você tem OH e H. OH e H. O oxigênio puxa muito, fica negativo. O outro oxigênio da outra água puxa os elétrons também, fica negativo. O hidrogênio fica positivo. Há uma atração. Quando o hidrogênio estiver ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, pode as ligações intermoleculares são chamadas ligações de hidrogênio. Beleza? Então veja, mas no caso do petróleo são moléculas apolares, hein? Apolares. Então tem baixa solubilidade em água. Agora, por que então que é tão discrepante? Gente, nós já vimos isso. Pela capacidade, né, do átomo de carbono formar cadeias. Ele pode ter uma cadeia pequena, uma cadeia maior, e aí vai. Beleza? Agora você vai falar, não, mas eu quero ler todas. Tudo bem. Pelo processo de separação chamado destilação simples. Gente, para obter os produtos do petróleo, você faz uma destilação fracionada. Mas o que justifica a diversidade é o fato do carbono poder formar cadeias gigantescas, né? Pelo fato do carbono apresentar em sua camada de valência, que é a última camada, 5 elétrons. Não, o carbono tem 4 elétrons na última camada. Por contaminações, não é por causa das contaminações que o carbono tem dessa diversidade, é porque diversidade de produtos, né, no caso dos derivados do petróleo. Agora, lembre que na destilação fracionada, quando sai mistura. Por exemplo, os mais leves saem em cima, porque eles têm um ponto de ebulição menor, já sai lá em cima. Agora, quando o cara fala assim, gasolina é substância pura? Não. A gasolina, as frações de petróleo são misturas, né? E tem octano, tem pentano, você tem as frações, são misturas de hidrocarbonetos, tranquilo? Só que normalmente quando cai gasolina no vestibular, é assim, admita que a gasolina tem apenas isoctano, que é o 2,2,4-trimetilpentano. Você tem o pentano, no segundo carbono, no segundo tem metil, e no terceiro e no quarto metil. Então fica 2,2, que é a posição 4, trimetilpentano, que é o isoctano, que é uma cadeia ramificada. Então essa questão estava fácil, hein, gente? Não estava difícil. Beleza? Bom, agora eu vou pegar aqui, ó, olha só. Essa também é bem legal, viu?
Se você analisar aí, ó, eu vou fazer com vocês a questão número 10. Vamos dar uma discutida nela. Olha só, as frutas em sua composição, questão 10, apresentam espécies químicas com poder adoçante incrível. A seguir são mostradas 3 estruturas da função adoçante. O sorbitol presente na ameixa. Aliás, o sorbitol ele tem um poder de adoçar 50% menor que o açúcar do cafezinho, que é a sacarose. E ele tem uma vantagem, ele não causa cáries, né? O sorbitol. Então veja, o sorbitol presente na ameixa. É só você contar os carbonos aí, você já vai ver a fórmula, né? Do sorbitol. Lembra que a gente falou? Cada vértice é um carbono. Naquele biquinho tem um H para cima e um para baixo. Aonde tem o vértice, você põe o carbono e vai fazendo a continha. Você vai chegar em C6H14O6. É bem facinho. A glicose é C6H12O6. Se você contar aí a glicose. E a sacarose, ela tem uma estrutura que dá C12H22O11. Beleza? Agora vamos lá. Ele pediu o seguinte, é só fazer a continha, gente. Entre as moléculas apresentadas, observe-se a ocorrência de fórmula molecular do sorbitol, C6H6O6. Não, gente, só de hidrogênio, onde tem o tracinho, porque o cara só conta os hidrogênios que estão desenhados. Mas no vértice, né? Se você tem aqui, ó, nesse vértice aqui, ó, aqui é o carbono, né? Aqui você tem o carbono. Então você tem um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá. Ó. Aqui você já fez. Aí o carbono tem 2 hidrogênios. Você tem que colocar todos os hidrogênios para contar. Então, com certeza, o sorbitol não é C6H6O6. Vai dar C6H14O6. Tranquilo? Beleza. Alternativa 4. Alternativa 4 não. Alternativa B. 4 carbonos primários, 4 carbonos secundários em cada molécula. Não tem isso. Cadeia carbônica aberta, tá certo ou não? É cadeia aberta. Ramificada. Ramificada. Olha só. Não, aberta em qual? Pera aí, vamos ver onde é que ele está falando. Cadeia carbono aberta, ramificada e heterogênea na glicose e no sorbitol. Veja, entre os carbonos, veja, a cadeia está ramificada? Não está ramificada, gente. Essa cadeia é uma cadeia normal, então não tem ramificação ali. Tem que ter carbono fora da cadeia para estar ramificada. Beleza? A cadeia carbônica é a sequência de carbonos. Se porventura tiver um outro elemento que não seja carbono, ele tem que estar entre os carbonos, como está aqui, ó. Beleza? Aí aqui essa cadeia é heterogênea. Então, essa cadeia aí não está sendo o quê? Heterogênea. Agora, a cadeia carbono alicíclica, olha só. A alicíclica é cíclica não aromática. Para sacarose. Sacarose tem ciclos aí? Tem. Mas não é o núcleo benzênico que não tem a ressonância. Alicíclica e acíclica para o sorbitol e glicose. Gente, os termos são muito parecidos, né? Alicíclica é cíclica não aromática. Agora, acíclica é que não é cíclica, é uma cadeia aberta. Então tá certinho. Essa cadeia aí tá... Ó, vamos ler de novo. É alicíclica para sacarose, que é cíclica não aromática, e acíclica para o sorbitol e glicose, que são cadeias abertas. Então, a resposta certa da questão 10, resposta certa, deixa eu colocar aqui no cantinho, aqui, ó. Questão 10, a resposta certa é a alternativa D de dado. Tranquilo? Vamos dar mais uma olhadinha numa coisinha aí, pessoal? Olha só. Eu vou falar para vocês... Ah, essa é bacana, hein? Que eu já dei a dica aí para vocês. A questão número 12. Questão número 12. No estudo das moléculas orgânicas, padrões bem definidos relacionados entre sua forma estrutural condensada, quando se simplifica, né? Que nem eu fiz aqui, ó. Você põe CH3, tracinho CH3. Na fórmula estrutural condensada, a propriedade física e massa molar podem ser verificados. Na tabela a seguir, é possível verificar que os hidrocarbonetos, de novo hidrocarbonetos, eles amam hidrocarbonetos, é uma coisa incrível. E os hidrocarbonetos são um exemplo de. Então veja, você tem aí o pentano, pentano são quantos carbonos? 5. Lembra que a gente viu a fórmula geral? Vamos fazer de cabeça? Pentano é um alcano com 5 carbonos, pentes são 5. Então CnH2n mais 2. 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então se você contar aí, pode ver que vai dar exatamente isso, né? Então, pentano C5,
2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, se você contar, você tem 5 carbonos, né? E você tem 12 hidrogênios. Tudo bem, ele deu a massa molar e deu a temperatura de ebulição. Vale salientar que a cadeia não é reta, gente, ela não é reta. Aí você vai ver em hibridação, o carbono, quando faz 4 ligações simples, ele vai estar no centro de um tetraedro. Então a molécula está em zigue-zague, assim. A cadeia carbônica está em zigue-zague. Tranquilo? Não é uma estrutura que está retinha, não, hein? Então essa fórmula aí, às vezes eles põem assim, simplificadamente, mas não é. Aí pode ver que ele falou uma fórmula estrutural condensada, né? O hexano, o heptano, o octano. Gente, por quê? Por que está aumentando a massa molar? Porque está aumentando o número de átomos, beleza? Se está aumentando o número de átomos, está ficando mais pesado. E se está ficando mais pesado, vai ter mais dificuldade para ir para o estado gasoso. Para ferver, a pressão de vapor tem que se igualar com a pressão atmosférica. Quanto mais pesado, mais difícil para mandar para o estado gasoso. Maior o ponto de ebulição. Mas não é só por isso não, hein? Porque, veja, o que pode acontecer, se a molécula for comprida, como eu falei do pãozinho, várias moléculas unidas por ligações de polo instantâneo de polo induzido ou por dispersões de London, como ele fala, que são as forças intermoleculares, quanto maior a molécula, maior a atração que pode ocorrer. Mais difícil ir para o estado gasoso. Tranquilo? Então vamos analisar um pouquinho aí. Pode ver que o ponto de ebulição foi aumentando. Foi mais difícil para mandar para o estado gasoso. Considerando o padrão definido pelas moléculas dos hidrocarbonetos listados na tabela anterior. Evidências são associadas a quê? Poxa, gente, está na cara que a fórmula geral dos alcanos, CnH2n mais 2. Então, que a gente explicou agora há pouco. Porque muita gente fala, pô, ele está explicando uma coisa que não precisa. Precisa, isso cai muito. Então a resposta é alternativa ao quê? Questão número 12. A resposta da questão número 12 é a alternativa A. Mas vamos dar uma lidinha nas outras, ó. Cadeia carbônica ramificada. Não, cadeia carbônica não é ramificada, já está errado. Cadeia carbônica insaturada, só tem ligações simples, gente. Cadeia carbônica linear. O cara que está distraído, ele marca certo nessa. Ah, tá tudo retinho. Não, gente, ele está simplificando aí. Está em zigue-zague isso aí, beleza? O carbono está no centro tetraedro, vai ficando em zigue-zague. Então não é linear, não. Interações, pois a temperatura, o ponto de ebulição vai aumentando, pois a temperatura que ele deu aí de ebulição é justificada por interações de menor intensidade. O que ele quer dizer é o seguinte, o aumento na temperatura de ebulição é justificada por interações de menor intensidade, muito pelo contrário. Quanto maior a molécula, maior a atração entre elas. Então, por favor, ó, interações, pois o aumento da temperatura de ebulição, que é da tabela, né, está sendo justificado por forças de maior intensidade. Quanto maior a molécula, mais a atração entre elas, por indução, né? E mais difícil separar. Então tem que esquentar mais para mandar para o estado gasoso. Tranquilo? Então, gente, olha só. Veja a importância da relação disso tudo, né? Olha só, de novo, só para nós analisarmos, eles adoram isso, forças intermoleculares, né? Então veja só, eu vou fazer com vocês a questão 13 agora. Questão 13. Quando acidentes ambientais ocorrem nos oceanos, com derramamento de petróleo, é muito comum a presença de uma mancha escura na superfície, por causa da densidade, né? O petróleo são compostos menos densos que a água. Em termos de comportamento envolvido, uma das evidências, agora vamos grifar isso, uma das evidências é que a interação entre as moléculas de água e os constituintes do petróleo são praticamente desconsideradas. Sim, porque a água é muito polarizada e os derivados do petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel, são moléculas apolares. Se são moléculas apolares, na hora da dissolução, semelhante dissolve semelhante. Então é difícil, você não vai, por isso que ele fica em cima, sobrenadando, não vai dissolver na água. Ou seja, gente, ele vai falar de sólidos, líquidos e gasosos. Aí para nós, daí vamos ler depois com mais calma e tal. E você vai ter mais tempinho para analisar. O petróleo tem seus compostos majoritários que nós já vimos, destilação fracionada, sólidos, líquidos e gasosos, exemplos de moléculas classificadas como hidrocarbonetos, e aí vai. Agora observe o seguinte, o pentano tem uma cadeia, não é ramificada, é uma cadeia normal, está em zigue-zague, mas é normal. Então ela está mais compridinha. O 2-metilbutano está ramificada. O dimetilpropano está ramificada. Veja que a massa molar é a mesma, eles são isômeros. Mesma fórmula molecular, diferentes fórmulas estruturais. Agora veja só, olha que interessante.
Quanto mais comprido, maior a atração entre as moléculas. Se você pega duas bolinhas de pão, de massinha de pão, e encosta, a superfície de contato é menor. Então a atração é menor. Agora você pega essas duas massinhas, deixa compridinha e aperta, a atração é maior. Então ele pergunta assim, para nós finalizarmos. Pode-se sugerir que, considerando as informações no texto e na tabela, pode-se sugerir o quê? A alternativa é, né? A interação entre as moléculas de pentano é maior. Por quê? Porque tem maior superfície de contato, justificado pela temperatura de transição líquido-gás maior. Você pode ver que o pentano está maior. E veja que a massa molar é a mesma. Quer dizer que o formato influencia também da molécula? Sim, quanto mais longa, maior a atração. Tranquilo? Gente, deixa eu falar uma coisa. Todos esses percalços que nós estamos tendo que sobrepujar, com aulas de vídeo por causa da pandemia, procure focar nos estudos e lembre de uma coisa, a vida tem a cor que você pinta. Acredite no seu potencial, você vai vencer. Um grande abraço no coração de todos vocês, do professor Giba Lavras e do meu personagem, quem quiser ver na internet, o Anta. Não o Anta no sentido pejorativo. Aprenda a sorrir com Giba e Anta. Um grande abraço, pessoal. Boa prova a todos aí.